Oi. Você já percebeu o que eu estava fazendo? Estava torneando uma peça cônica. O que talvez você ainda não tenha percebido é o seguinte: existem duas maneiras de tornear peças cônicas. Uma delas é pela inclinação do carro superior, que você já viu numa das teleaulas passadas. A outra é pelo desalinhamento da contraponta. Na nossa teleaula de cálculo técnico de hoje, você vai aprender a fazer o cálculo do desalinhamento da contraponta. E vai aprender também a trabalhar com a conicidade percentual e com a conicidade proporcional. Preste atenção na nossa teleaula, que aí nenhum cálculo de desalinhamento da contraponta vai pegar você na curva. Como, aliás, quase aconteceu com o nosso amigo Tito, que trabalha naquela indústria mecânica. O Tito também tinha que tornear uma peça cônica, mas estava em dúvida sobre a melhor maneira de fazer o serviço naquela peça. Pô, eu não consigo lembrar direito, mas eu já aprendi isso. Quando a gente faz o torneamento de peças de pequeno comprimento, usamos a inclinação do carro superior. Mas e agora? E se a parte cônica da peça tiver um comprimento relativamente grande como essa? Aí, nesse caso, meu caro Tito, você vai ter que calcular o desalinhamento da contraponta. Ô, mestre Silva, que susto! Tá querendo dar uma desonra aparecendo assim do nada? Ora, sempre que um discípulo meu está numa situação periclitante, eu aqui, zip, 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 apareço para solucionar o problema. Vamos ver aí. Deixa eu ver. O comprimento da parte cônica é relativamente grande, tem 100 milímetros. Agora, o seu torno tem o carro superior com um curso de apenas 60 milímetros. Quer dizer, por incompatibilidade de medidas aqui, Titão, nós vamos ter que usar a técnica do desalinhamento da contraponta. Nossa, bastante cabeluda essa palavra incompatibilidade, não é mesmo? Dicionário nela. Incompatibilidade. Aquilo que é incompatível quer dizer que não pode harmonizar. É o mesmo que inconciliável ou incombinável. Ok. Existe aqui no problema do nosso amigo Tito uma incompatibilidade de medidas. Por causa disso, o Tito vai precisar da técnica do desalinhamento da contraponta. E antes de mais nada, ele precisa descobrir qual a medida desse desalinhamento. Antes de fazer o cálculo, deixa eu explicar direitinho esse negócio de desalinhamento. É o seguinte: quando a contraponta do torno está perfeitamente alinhada, a peça torneada terá a forma de um cilindro. Mas quando a gente precisa tornear uma superfície cônica, o negócio é desalinhar a contraponta. Esse desalinhamento tem uma medida que a gente chama de M. Veja como é que a gente descobre o valor de M. Observe o cateto oposto CO, oposto ao ângulo alfa. E observe também o cateto adjacente CA, no triângulo retângulo desenhado com as linhas tracejadas. Eles sugerem a seguinte relação tangente. Tangente de alfa é igual a CO dividido por CA. Bom, e M, que é a medida desconhecida, é o cateto oposto. Portanto, M é igual a CO. E o cateto adjacente, CA, é aproximadamente igual a L, que é o comprimento da peça. Então podemos escrever assim: tangente de alfa é igual a medida de M sobre o comprimento da peça L, certo? Tudo certo, mestre Silva. A tangente alfa é igual à medida M dividida pelo comprimento L. Mas aí nós temos duas incógnitas, a tangente alfa e a medida M. Usa a cabeça, Titão. Lembra de uma das últimas aulas em que a gente aprendeu o cálculo da inclinação do carro? Então, a fórmula é essa daqui, ó. Tangente alfa é igual a diâmetro maior menos diâmetro menor, dividido por 2 vezes o comprimento da parte cônica C. Aí, lembra disso? Ah, eu lembro sim. Quer dizer, é só a gente colocar no lugar da tangente de alfa esses dados aqui. Esse menino vai longe. Vamos pensar um pouco, que aí você vai aprender também. Vamos pensar um pouco. Se a fórmula para calcular a inclinação do carro é diâmetro maior
menos diâmetro menor sobre 2C. E a fórmula para calcular o desalinhamento da contraponta é medida m sobre comprimento L. E se o que eu quero encontrar é o valor de m, então eu posso igualar as duas fórmulas, e assim eu vou ficar apenas com a incógnita m. Nós vamos descobrir a incógnita m agora, mestre Silva. Olha aqui. Se m sobre L é igual a d maior menos d menor dividido por 2 vezes c, então, passando L para lá, temos que m é igual a d maior menos d menor vezes L sobre 2 vezes c. Então, Titão, marca aí os dados da questão. Toma nota. O diâmetro maior é 30, o menor é 26. O comprimento da peça é 180. O comprimento da parte cônica é 100. E o m de medida é o que a gente quer descobrir. Agora ficou fácil. Eu mato essa rapidinho. A fórmula da medida a gente já tem. Então, colocando os dados nela, temos que m é igual a 30 menos 26 vezes 180 dividido por 2 vezes 100. Fazendo a conta entre parênteses, isso dá 4 vezes 180 sobre 2 vezes 100, que dá 200. 4 vezes 180 dá 720. 720 dividido por 200 vai dar a nossa resposta, 3,6 milímetros. Esse é o valor da medida. Tá aí a medida, mestre Silva, 3,6 milímetros. Legal, Titão, legal, mas é medida do que mesmo isso aí? Uai, é a medida que eu vou ter que deslocar a contraponta. Esse menino só me dá alegria. Essa mesma alegria você vai sentir daqui a pouco quando fizer os exercícios no seu livro de cálculo técnico. Agora, você vai aprender um outro jeito de calcular o deslocamento da contraponta, através do cálculo da conicidade percentual. Nosso repórter foi até a Escola Senai para ver como é que é esse cálculo na prática. Na prática, o cálculo percentual pode acontecer com qualquer pessoa. Aliás, aconteceu com esse aluno aqui que recebeu essa figura, não foi isso, instrutor? Ah, é verdade. Ele recebeu esse desenho sem o dado do diâmetro menor. No lugar veio a conicidade percentual. E qual é o valor da conicidade percentual dessa peça aqui? É de 5%. Quer dizer, a variação do diâmetro da peça em relação ao comprimento da parte cônica é de 5%. E ainda tem uma outra forma que a gente pode apontar esse dado, não é verdade? É verdade. Nós podemos usar 5% como VD. Quer dizer, variação do diâmetro por milímetro de comprimento. É muito simples. É só você se lembrar que 5% é 5 dividido por 100, que vai dar 0,05. Portanto, o valor de VD aqui é 0,05. Mas uma dúvida ainda paira no ar. Por que a gente fez isso? Quer dizer, por que a gente colocou a coisa em termos de VD, variação de diâmetro? Dá o que pensar, não dá? Eu transformei o valor percentual de 5% em variação de diâmetro, no caso 0,05, porque para calcular a medida m, basta apenas multiplicar esse valor 0,05 pelo comprimento da peça. E esse resultado deve ser dividido por 2. Matematicamente a fórmula vai ficar assim: m é igual a VD vezes L dividido por 2. Meu amigo, vamos ver como é que fica essa fórmula nesse desenho aí? Ah, tá legal. Bom, M é a incógnita, VD é igual a 0,05 e L é igual a 150. Vamos ver como é que fica isso na fórmula? Se a fórmula é VD vezes L sobre 2, então temos o valor de VD, que é 0,05 vezes L, que é 150, dividido por 2. Dá 7,5 por 2, que dá a nossa resposta. Deslocamento da contraponta deve ser de 3,75 milímetros, para que a gente obtenha a peça com 5% de conicidade. Você viu como ele achou a conicidade percentual? Mas agora eu quero ver se ele sabe achar uma outra conicidade, a conicidade proporcional. Você sabe? Ou se sei, mas isso eu vou deixar aqui que o meu instrutor explica. Saiu bem nessa, hein?
Bom, você pode obter a conicidade tanto pelo percentual do diâmetro da peça como pela proporção. Mas eu vou mostrar um exemplo. Veja os dados. Repare que aqui você tem a inscrição 1 por 50. Quer dizer, em vez do diâmetro menor ou do percentual de conicidade, você tem a razão 1 por 50. Esse dado se refere à conicidade proporcional. Ou seja, ele representa a variação proporcional do diâmetro da peça em relação ao comprimento do cone. Bom, mas agora eu vou deixar que meu aluno, mais uma vez, faça as contas. Deixa comigo. Bom, o VD será dado pela proporção, que é 1 por 50, o que dá 0,02. Vamos colocar a fórmula M igual a VD vezes L sobre 2, que é a mesma da conicidade percentual. Então temos M igual a 0,02 vezes 200, dividido por 2. Isso vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. 2 milímetros é o nosso resultado. Esse deve ser o deslocamento da contraponta correspondente à conicidade proporcional, de 1 por 50. Bom, você já viu que o pessoal aqui tá afiado, né? E se você quiser ficar afiadíssimo, é só pegar o seu livro e praticar nos exercícios. Mas agora, a gente vai dar uma olhadinha em tudo que você viu na nossa teleaula. Vem aí a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você aprendeu a fazer o cálculo do desalinhamento da contraponta. E aprendeu também como se faz os cálculos da conicidade percentual e da conicidade proporcional. Se eu fosse você, seguiria os conselhos do nosso repórter e praticaria direitinho naqueles exercícios que estão no seu livro. Assim, você vai ficar melhor preparado para a nossa próxima teleaula, onde tem mais cálculo técnico para quem quer aprender. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.